E se o motivo pelo qual você ainda não consegue se amar for porque aprendeu a se afastar de si mesmo antes mesmo de entender quem você era? Desde cedo, muito antes de ter consciência disso, você foi programado. Palavras, olhares, silêncios, repetidos como mantras invisíveis que diziam: você precisa ser diferente, você precisa agradar, você precisa melhorar. Aos olhos de quem cuidava de você, talvez isso fosse amor, mas ao nível mais profundo, sua biologia entendeu: assim como sou, não basta. Bruce Lipton nos mostra que, até os 7 anos, vivemos num estado hipnótico, absorvendo tudo como verdade. E o que se grava ali não são apenas ideias. São comandos energéticos. São frequências. Cada julgamento, cada crítica que você recebeu naquela fase, ainda pulsa em suas células como um ambiente químico. Você pode não se lembrar das palavras, mas seu corpo lembra. Ele responde como se estivesse sempre tentando escapar de algo, ou provar algo. É por isso que, às vezes, você sente que está sempre correndo, mesmo quando não sai do lugar. A autocrítica constante, tão disfarçada de autoaperfeiçoamento, é como um veneno que suas células bebem dia após dia, porque elas não sabem que você só está tentando melhorar. Elas sentem ameaça, sentem rejeição, sentem o eco vibracional de um mundo interno onde falta acolhimento. E assim, autossabotagem não é falta de força. É excesso de incoerência entre o que você diz querer e o que você acredita, lá no fundo, que merece. Joe Dispenza explica: pensamentos repetidos criam circuitos, identidades inteiras, personagens que você veste para sobreviver, mas que não correspondem à sua verdadeira vibração. E o resultado disso é que você tenta manifestar abundância, com a frequência da escassez. Tenta chamar o amor, com o corpo impregnado de medo. Tenta curar-se, mas vibra rejeição. E se o verdadeiro amor próprio não fosse um esforço mental, nem uma afirmação no espelho? E se amar a si mesmo fosse um campo onde intenção, emoção e biologia entram em coerência? Onde o seu coração deixa de ser um soldado tentando vencer e se torna um lar que acolhe? Se algo em você está sendo tocado agora, respire fundo e permita que cada palavra a seguir seja um gesto de retorno ao seu centro. Porque talvez você esteja mais perto do amor que sempre buscou do que imagina. Você pode apoiar este projeto de forma 100% gratuita, clicando em inscrever-se, deixando seu like e um comentário. Este simples gesto me diz: isso importa. Continue. Então vai lá, se inscreve agora. Porque tudo muda com uma decisão, e talvez a sua seja hoje. 1. O trauma silencioso de não se sentir suficiente. Há uma dor que não grita, mas corrói. Ela se manifesta quando você acorda com o peito apertado, mesmo sem um motivo aparente. Quando, mesmo tendo feito tanto, sente que não foi o bastante. Quando alguém te elogia, e você imediatamente pensa que está sendo apenas educado. Esse é o trauma invisível de não se sentir suficiente. E o mais cruel é que ele não nasce de uma grande tragédia. Ele se instala devagar, nos espaços vazios entre expectativas e silêncios. Nos olhares que esperavam mais. Nos gestos que foram ignorados. Nos momentos em que você, ainda criança, sentiu que precisava fazer algo para merecer amor. Esse sentimento cria raízes profundas. E lá na superfície, ele se disfarça de hiperprodutividade, perfeccionismo, comparação constante. Você se torna alguém que vive para provar, que não consegue parar, que até tenta meditar, mas se julga por não conseguir fazer direito. Até a sua espiritualidade vira uma cobrança. Porque, no fundo, existe a crença de que você precisa se curar para ser digno, de que ainda falta algo para estar pronto, de que sua luz só será verdadeira quando eliminar todas as sombras. O campo vibracional do não merecimento tem um efeito poderoso. Ele repele. Quando você vibra em dignidade, mesmo inconscientemente, o universo não pode conspirar a favor. Não porque ele te puna, mas porque você não se permite receber. É como tentar segurar água com as mãos fechadas. O fluxo da vida pede entrega. Mas quem carrega esse trauma aprendeu a resistir. Aprendeu a desconfiar da leveza, a questionar a beleza, a duvidar da própria intuição. E o corpo sente. Ele adoece não só por causa do estresse ou da correria, mas porque está tentando falar.
tentando gritar o que a mente já aprendeu a calar. Cansaço crônico, dores sem explicação, compulsões silenciosas. Tudo isso pode ser o reflexo de uma alma que foi ensinada a se negar, que se perdeu tentando caber, e que agora só quer se encontrar. É nesse looping entre buscar aceitação externa e se desconectar da própria essência que tanto se perdem. Porque quanto mais você tenta ser visto lá fora, menos você enxerga quem está dentro. E o vazio aumenta. E o medo também. E tudo parece fora do lugar, mesmo quando está tudo aparentemente bem. Mas essa sensação não é o fim. Ela é o sinal. O sinal de que há algo mais verdadeiro esperando por você, do lado de dentro. 2. O erro oculto na forma como a espiritualidade ensina o amor próprio. Amar a si mesmo não é dizer eu me amo diante do espelho enquanto, por dentro, algo ainda se encolhe. Não é se dar presentes enquanto a alma pede presença. Nem repetir frases positivas enquanto a frequência continua a mesma. Há um engano sutil, mas profundo, na forma como muitos caminhos espirituais vêm ensinando o amor próprio. Como se fosse um estado a ser conquistado, um prêmio por bom comportamento, um verniz de luz que pode ser passado sobre as feridas. Mas o verdadeiro amor próprio não é uma ideia. É um campo. É uma vibração encarnada que transforma até a forma como você caminha, respira, sente. Ele não nasce da mente que tenta controlar. Ele brota do corpo que se permite sentir. Porque amor próprio não se instala quando você acredita que é digno, mas quando cada célula do seu ser começa a viver nessa frequência. É aí que entra a diferença entre programar crenças e encarnar estados. Um pensamento pode durar alguns segundos. Uma crença, alguns anos. Mas uma vibração coerente muda seu campo inteiro. E é por isso que tantos, mesmo após anos de jornada espiritual, ainda se sabotam. Porque continuam tentando mudar a mente, sem tocar o corpo. Continuam buscando respostas nos livros, mas não escutam o que o peito está tentando dizer. Continuam praticando técnicas, visualizações, afirmações, mas carregam dentro de si o mesmo eco: eu ainda não sou suficiente. Essa espiritualidade disfarçada de luz, mas ainda enraizada no medo, só reforça o abismo. Porque faz parecer que você deveria estar mais avançado, mais evoluído, mais curado. E quando isso não acontece, a culpa cresce. A vergonha se instala. E o ciclo recomeça. Você tenta se amar, mas se julga por não conseguir. Você busca clareza, mas se pune por estar confuso. Amor próprio real não exige esforço. Exige presença. Não é mais um item na sua lista de metas. É um estado de ser que se revela quando você para de correr de si. Quando você se senta em silêncio, sem máscaras, e diz a si mesmo: mesmo agora, eu permaneço aqui. E isso, só isso, já começa a mudar tudo. 3. Como o julgamento interno recria a realidade que você tenta fugir. O julgamento interno é uma voz antiga. Ela não nasceu com você. Ela foi herdada, absorvida, treinada. E hoje, talvez sem perceber, é ela quem comanda sua frequência mais profunda. Quando você se critica, quando se compara, quando diz a si mesmo que não deveria estar assim, algo dentro de você enrijece. A energia trava. O fluxo cessa. E o corpo entende: estamos em perigo. Mesmo que tudo esteja calmo ao redor. Esse estado constante de ameaça não é apenas emocional. É biológico. O cérebro entra em modo de sobrevivência. Os circuitos que deveriam estar criando possibilidades, sonhos, conexões, são desativados. O campo se fecha. Porque o sistema entende que não é seguro expandir quando quem deveria cuidar está ferindo. E assim, sua vibração passa a emitir o sinal da indignidade. Um campo sutil, quase invisível, mas que ecoa por toda a sua realidade. É como um rádio sintonizado na estação errada. Você quer paz, mas transmite inquietação. Quer amor, mas emite desconfiança. Quer abundância, mas vibra escassez emocional. E então, a vida responde. Não com punição, mas com espelhos. Situações, pessoas, sensações, tudo refletindo aquilo que você ainda acredita sobre si mesmo. E você se pergunta: por que isso sempre acontece comigo? Mas talvez a pergunta mais verdadeira seja: com qual parte de mim eu ainda estou em guerra? Esse vício da autocrítica vai além do pensamento. Ele é químico.
O corpo se acostuma a viver sob a influência de substâncias ligadas ao desprezo, à rejeição, à inadequação. E quando, por algum momento, você sente paz, parece estranho, parece irreal. Porque o corpo, condicionado ao conflito, desconfia do amor, e o expulsa, e o sabota. Na espiritualidade, essa dinâmica se esconde sob outra roupagem, a comparação. Você olha para os outros e acredita que estão mais avançados, mais conectados, mais iluminados. E se esquece de que cada caminho é único, e que até a comparação é uma forma de autonegação. Porque você não veio para competir com a evolução alheia. Você veio para lembrar da sua própria luz. Toda vez que você se julga, você se desconecta. E cada desconexão é uma pequena morte daquilo que ainda poderia florescer. Mas se você silenciasse, só por um instante, talvez ouvisse outra voz. Uma que nunca te abandonou. Uma que sussurra, mesmo em meio ao ruído, você já é, mesmo agora. E isso basta para recomeçar. 4. Técnica de reconexão celular com auto-amor autêntico. Há uma parte sua que nunca esqueceu como é ser amado. Uma memória silenciosa guardada no mais profundo das suas células. Não é uma lembrança consciente. É uma frequência. Um campo de pertencimento que pulsa, mesmo sob camadas de dor, medo ou abandono. E esse campo pode ser acessado, não pela mente lógica, mas pela vibração sentida, pelo corpo que se abre à presença, pela alma que se permite voltar para casa. Dr. Bruce Lipton nos ensina que o ambiente ao redor das células determina seu comportamento. Mas há algo ainda mais poderoso, o ambiente interno. As sensações, os sentimentos, os pensamentos que você emite todos os dias são, para o seu corpo, o clima que define se ele floresce ou adoece. É por isso que o amor próprio, quando encarnado, tem poder de cura. Não como um conceito, mas como um campo que envolve cada parte sua e comunica: você está seguro agora. A técnica da presença afetiva interna é um caminho para isso. Ela não exige perfeição, nem esforço. Apenas que você pare, que sinta, que esteja consigo mesmo como uma mãe estaria com um filho assustado. Comece respirando, profundamente, mãos no coração, olhos fechados ou apenas suavizados. E permita-se sentir a presença que acolhe, como se dentro de você existisse um colo, um lugar onde nenhuma parte sua precisa se justificar. Toque consciente, respiração intencional, gratidão sussurrada. Isso não é uma prática, é um reencontro. Porque quando você coloca atenção no seu próprio peito com carinho, algo se realinha, o campo muda, as células escutam, e o subconsciente, tão acostumado à dureza, começa a receber um novo idioma, o do afeto. Esse gesto simples, repetido, sentido, é uma forma de reescrever sua identidade vibracional, não pela força do pensamento, mas pela suavidade da presença. Porque o corpo não se transforma por imposição. Ele floresce quando se sente amado, quando percebe que, finalmente, está em casa, e que não precisa mais lutar para existir. 5. A metáfora do jardim interno. Como você tem regado sua frequência? Dentro de você, existe um jardim. Não é feito de flores visíveis, mas de frequências silenciosas. Cada pensamento é uma semente. Cada emoção, uma gota de água. Cada crença, uma escolha sobre o que deixar crescer. E como todo jardim, o seu também responde à forma como é cuidado. Há quem o regue com pressa, quem o esqueça por dias, quem o encharque de culpa, medo, autoexigência. E depois, se pergunta por que a vida não floresce. Muitas vezes, é no escuro que esse jardim mais cresce. É no silêncio das madrugadas, nas lágrimas que ninguém vê, nos momentos em que tudo parece parado, que a raiz da transformação está se aprofundando. Mas o mundo não nos ensinou a confiar no invisível. Ele exige resultados, provas, metas. E você, talvez sem perceber, começou a medir seu valor pelaquilo que está aparente. Esqueceu que a vida verdadeira começa de dentro para fora. Se suas crenças são sementes, sua vibração é o solo. E nenhuma flor nasce em terra envenenada pela autocrítica. O amor próprio, nesse contexto, é um solo fértil. É o tipo de energia que permite que seus sonhos criem raízes. Que sua paz encontre espaço. Que a beleza da sua essência possa,
finalmente, se manifestar. Mas para isso, é preciso mais do que querer. É preciso cuidar, cultivar, nutrir. E às vezes, também é preciso podar. Retirar o que já não serve. O que bloqueia a luz. O que ocupa espaço demais no seu campo emocional. Poda não é rejeição. É um ato de amor. É reconhecer que, para florescer, é necessário abrir espaço. E abrir espaço dói. Porque exige deixar ir, exige confiar que o vazio que se forma, logo será preenchido por algo mais verdadeiro. Olhe para dentro agora, com gentileza. Pergunte-se, que tipo de vibração eu tenho usado para regar o meu jardim interno? E se perceber que foi raiva, culpa, pressa, respire. O jardim não te culpa. Ele apenas espera. E com o primeiro gesto de presença, ele começa a se abrir. Porque o amor, quando verdadeiro, não exige tempo perfeito. Ele floresce, quando encontra solo disposto. 6. O fator silencioso que sabota seu campo de manifestação. Às vezes, você faz tudo certo. Agradece, visualiza, cuida da sua energia. E mesmo assim, algo não flui. Como se houvesse um teto invisível impedindo sua expansão. Uma barreira que não está fora, mas dentro. E que age como um eco antigo, repetindo uma pergunta disfarçada de crença. Quem você pensa que é para merecer tudo isso? Esse eco não vem do presente. Ele é o som não resolvido de experiências passadas. Momentos em que você se sentiu inadequado, invisível, desamparado, e que foram gravados no corpo emocional como verdades absolutas. O problema é que, quando essas memórias não são transformadas, elas se tornam identidade. Uma identidade vibracional que continua moldando sua frequência, mesmo quando sua intenção é outra. Você se manifesta contra si, não porque quer, mas porque aprendeu. Aprendeu a se sabotar antes que a vida o rejeite. Aprendeu a diminuir seus sonhos para caber no amor dos outros. Aprendeu a desconfiar da própria felicidade. Porque, em algum momento, alguém importante te olhou com indiferença quando você estava feliz demais. E desde então, uma parte sua decidiu que era mais seguro não brilhar tanto. Esse sabotador interno não é um inimigo. Ele é um protetor mal orientado. Uma parte sua que acredita estar te poupando da dor. Mas enquanto ele comanda sua frequência, você continua girando em ciclos. E quanto mais você tenta acelerar, mais ele puxa o freio. Porque seu tempo interno ainda carrega a energia da espera. Espera para ser validado. Espera para ser aceito. Espera para, só então, se permitir existir por inteiro. Amar-se o suficiente é também respeitar esse tempo. É entender que colher exige maturação. Que não se apressa o broto que ainda está aprendendo a nascer. Que sua alma não está atrasada. Ela apenas está aprendendo a confiar. E confiar, quando se veio de histórias de dor, é um ato radical de coragem. Então, talvez a pergunta mais sincera agora seja: você se ama o bastante para não apressar a colheita? Para nutrir sua frequência com paciência? Para continuar, mesmo sem ver resultados imediatos, confiando que seu campo está sendo refeito, de dentro para dentro? Porque é isso que transforma. Não o quanto você manifesta, mas o quanto você consegue permanecer fiel à sua essência, mesmo quando tudo parece em silêncio. O corpo como um ecossistema de amor ou desconexão. O seu corpo não é apenas um conjunto de órgãos, células e sistemas. Ele é um campo vivo, um ecossistema pulsante que responde à maneira como você se trata. Cada pensamento, cada emoção, cada silêncio interno constrói o ambiente onde suas células vivem. E esse ambiente pode ser de amor ou de desconexão. A escolha, ainda que inconsciente, é sua. E ela é feita, todos os dias, pela vibração que você sustenta ao falar consigo mesmo. Bruce Lipton nos lembra que a biologia não é destino, mas resposta. Resposta àquilo que você acredita, sente e vibra. Quando você se julga, seu corpo entra em modo de defesa. Quando você se acolhe, ele relaxa, regenera, reequilibra. Essa não é apenas uma ideia bonita. É um processo real, celular, energético. Seu corpo é sensível à forma como você se olha. E, ao perceber amor, ele começa a se curar. Porque não é o amor que vem depois da cura, é a cura que vem depois do amor. Greg Braden nos fala sobre o campo unificado. Um espaço de inteligência que conecta tudo, onde o amor não é um sentimento,
mas uma ponte. Uma ponte entre você e o universo. E o amor próprio é o primeiro passo sobre essa ponte. Não como um ato isolado, mas como uma decisão vibracional. Há de se tratar como alguém que é parte do todo. Que merece estar aqui. Que é digno do que deseja, simplesmente porque existe. Você não precisa ser perfeito para se amar. Precisa apenas estar disposto a se tratar como trataria alguém que ama profundamente. Com escuta. Com paciência. Com presença. Porque é essa frequência que reprograma, que rompe padrões, que dissolve bloqueios, que cria espaço para uma nova vida vibrar através de você. Agora, talvez reste apenas uma pergunta. Uma que não exige resposta imediata, mas presença. Qual será o novo ambiente interno que você escolherá alimentar a partir de hoje? Aquele feito de pressa, cobrança e medo? Ou o que nasce da suavidade, da escuta e da permissão? Lembre-se, a semente já está em você. Ela não precisa de provas. Apenas de um campo fértil para florescer. E esse campo é o seu amor. Você é o campo onde tudo pode florescer. Clique no like se algo no vídeo tocou em você. Inscreva-se agora. É de graça para você, mas significa tudo para este canal. Comenta aqui embaixo qual foi o maior insight que você teve nessa conversa. Seu apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa e me diz que, juntos, estamos construindo algo real.